Fala galera do YouTube, dando continuidade, à nossa máquina de solda, eu quero mostrar aqui para vocês o tipo de ventilação que eu gostaria de usar nela. Eu vou mostrar a retificação, porém a ventilação vai vir antes e eu vou explicar a vocês o porquê. Após dar uma olhada aqui melhor no projeto, eu percebi que eu não tenho muito espaço para trabalhar. E devido a isso, eu vou colocar cooler mesmo, desses de computador. Só que ó, esse aqui ele foi alterado, eu modifiquei ele, não sei se vocês vão conseguir ver, ó, mas aqui por baixo desse adesivo, ó, ele não é mais original, ele é todo modificado. Eu modifiquei para deixar ele meio que turbinado, ou seja, ele agora faz um vento muito grande, mesmo em baixa tensão. E esse aqui eu não mexi nele, ele aqui tá do mesmo jeito que eu peguei. Esse aqui dá um cooler turbo também. Eu achei muito legal esse aqui, ele tem um vento muito grande. Esse aqui também ele tem um vento bem legal. E eu vou usar esse tipo de ventilação porque eu vou mostrar para vocês, na verdade, um outro tipo de ventilação que eu tinha em mente, só que não vai dar certo. Bom, pessoal, aqui estamos na minha bancada, tá? Na minha antiga máquina, como ela era montada, era usado esse tipo de ventilação aqui, ó. É um motor de impressora, retirado de uma impressora, acho que dessas normais mesmo, né, de tinta, sem ser dessas impressoras a laser ou coisa do tipo. E esse motor aqui, ele em 12 volts, ele trabalha com uma rotação muito boa. Ele não aquece em 12 volts, ou seja, você pode deixar ele ligado por horas, como eu deixava a minha máquina ligada. E esse motor aqui, ele está acoplado, né, a uma hélice de ventilador de forno micro-ondas. Desse mesmo modelo aqui, ó, vocês podem ver. Basicamente, né, o motor ele trabalha bem em 12 volts, só que o problema é o espaço que ele ocupa, ó. Esse aqui mais ou menos, ó, daqui da hélice até aqui é o espaço que ele ocupa. Eu não tenho esse espaço lá na máquina, e sem contar também que eu teria que fazer uma base, né, para ele. Colocar uma base aqui de ferro, colocar tipo uma hastezinha para parafusar lá. E devido a essa falta de espaço, eu não tenho como colocar esse motor lá. É uma pena porque eu gostaria de usá-lo. Mas bom, basicamente, né, eu vou usar aqueles coolers lá. Voltando aqui para a máquina, pessoal, a ideia aqui é a seguinte. Esse cooler, ele vai ficar aqui. Eu vou parafusar ele aqui. Esse outro, ele vai ficar aqui. Basicamente vai estar assim. Eu já dei uma ligada neles numa tensão um pouco mais baixa e ele venta muito, ou seja, tem muito vento aqui circulando, tanto para aqui para a lateral, tanto por essa outra. Devido a isso, eu não acho que seja necessário um dissipador tão grande para as pontes. A minha ideia é fazer a seguinte: eu queria colocar nesse dissipador aqui, ó, nessa área aqui, ou desse jeito, né, em pé, desse jeito aqui, ó, em pé, ou deitado. Mas o problema é que é o seguinte: com um dissipador desse tamanho, vocês podem ver, vai ficar muito ruim, né, de colocar as pontas, de passar fio, porque realmente o espaço vai se limitar e eu ainda vou colocar outras coisas na máquina. A ideia aqui é a seguinte: eu vou pegar esse dissipador e vou cortar na metade. Eu já fiz as contas e colocando as pontas aqui em cima, elas dão certinho. Elas ficam mais ou menos nesse espaço aqui, ó. E já que vai ter, né, dois coolers trabalhando, o vento aqui vai ser constante, ou seja, mesmo que elas aqueçam, os coolers vão resfriar as pontes. Mas bom, basicamente é isso. Infelizmente, né, na verdade, até na outra máquina já era assim, mas infelizmente, devido a não usar ventilador direto no 220 volts, no caso, aqueles próprios ventiladores de forno micro-ondas, eu vou ter que colocar uma fonte secundária para ativar os coolers, porque eu não quero usar o próprio transformador da máquina. Eu vou explicar para vocês o porquê só depois nos vídeos mais pra frente do canal. Mas bom, eu vou colocar um outro transformador, né, menorzinho aqui, nessa área ou nessa outra, eu ainda não sei direito. E esse transformador, ele vai ser responsável por alimentar os coolers e alimentar os relés de proteção dessa máquina. Eu vou fazer ela com sistemas de proteções bem legal. Eu espero que vocês, né, se vocês acompanharem os vídeos até o final, vocês vão entender mais ou menos o que eu estou explicando. Eu vou mostrar para vocês na prática como é que cada circuito vai se comportar. Bom, basicamente é isso aqui que eu queria mostrar para vocês, né? Os coolers. Vai ser mais ou menos assim, um de frente para o transformador, bem mais ou menos aqui na área das bobinas. E vou cortar o dissipador de alumínio no meio, mais ou menos aqui, ó, onde tem esse buraco. Bom, assim que eu terminar de cortar, vou mostrar para vocês o resultado. Bom, pessoal, já estou com a chapa cortada. Eu ainda não sei exatamente em que posição ela vai ficar. Se ela vai ficar assim, se ela vai ficar deitada, ou se ela vai ficar até mesmo em pé. Eu ainda não sei. Eu vou, né, comprar os parafusos para depois dar uma olhadinha nisso. Quando eu for instalar as pontas aqui, que ficar tudo instalado, aí eu vou ver melhor algum local para colocar. Eu não sei exatamente ainda qual o local exatamente, mas eu vou avaliar aqui a estética do meu projeto e depois eu digo para vocês a posição que vai ficar.
Bom, pessoal, eu resolvi dar uma olhadinha na minha sucata para ver se eu tinha alguns parafusos. Eu peguei alguns de ventiladores, né, e combinei com algumas porcas que eu tinha. Algumas porcas não estão tão bonitas assim, né, estão um pouco enferrujadas, mas eu acredito que dá para colocar desse jeito. Bom, caso os parafusos não dê no seu tamanho, aí eu vou ter que acabar comprando mesmo. Mas por isso aí é uma besteira em si, né, não é algo muito difícil de se fazer não. Bom, eu fiz os furos aqui na chapa e isso sim foi difícil de fazer, porque quando eu colocava uma ponte aqui, por exemplo, eu parafusava, aí eu marcava outro buraco direitinho. Quando eu furava, ficava desalinhado. Ou seja, ou a ponte não encaixava mais no buraco que eu fazia, ou então ela ficava toda torta. Aí devido a isso eu tive que fazer muito esforço para fazer esses tipos de furo. Ó, aqui ficou certinho. Já que não ficou, teve que desgastar mais pro lado. Bom, mas basicamente tá feito os furos. Eu acredito que com esses parafusos dá. Eu não tentei com eles, eu tentei com os grandões aqui que eu tinha, ó. Esses aqui eu tava tentando com eles, eu colocava lá do outro lado e o parafuso passava isso tanto aqui pra fora. Mas eu vou tentar com esses menores aqui um pouco pra ver se dão. Bom, o que eu vou fazer agora é o seguinte, eu vou pegar todas as pontes, né, as 6, e vou escolher uma posição aqui. Eu não sei se eu vou escolher uma posição aleatória ou se eu vou colocar em uma posição fixa que eu possa desenvolver, eu possa olhar melhor. Mas bom, basicamente o processo é o seguinte, eu vou escolher uma posição que eu vou colocar as pontes, vou colocar a pasta térmica aqui, ó, nessa parte da ponte e vou colocar no dissipador. E depois colocar o parafuso com porca. Basicamente é esse o processo que eu vou fazer. Eu vou escolher alguma posição e quando eu escolher eu vou ligar as pontas. Lembrando, tá, pessoal, que eu vou conectá-las todas em paralelo. Por exemplo, ó, se essa aqui está nessa posição, essa outra aqui vai ter que estar na mesma posição. E essa outra aqui, ó, tem que estar também na mesma posição. Aí aqui do outro lado, se eu quiser, eu posso repetir do mesmo jeito que ela está ligada. Ou posso colocar de outro jeito para facilitar a ligação. Mas lembrando, todas as pontas têm que ser ligadas de forma igual. Não pode ser diferente, não. Bom, quando eu ver aqui a melhor posição, eu vou mostrar para vocês, né, o resultado de como colocar a pasta, como distribuir bem direitinho. E é isso. Bom, pessoal, eu escolhi essa posição aqui mesmo. A mesma que eu tinha mostrado a vocês, né? E eu vou fazer o seguinte, eu vou verificar se a chapa de alumínio ela tá bem lisinha. Porque se ela tiver um pouco cascudo, eu passar uma lixa para que a ponte ela fique o mais fixa assim possível, para que a pasta ela seja apenas uma pequena coberturazinha entre a ponte e o seu dissipador, para que não haja muita perca de calor em outros cantos. Bom, aqui tem que passar agora a pasta, né, aqui e aqui, e depois parafusar. Para passar a pasta é bem simples, é só abrir a pasta, né, aí espalha um pouco por cima do componente, espalha com a chave ou com o dedo mesmo, e depois é só fixar aqui em cima. Eu vou fazer isso aqui e mostrar para vocês. Bom, pessoal, aqui já está a nossa ponte, já foi passado pasta térmica em cima dela. Não precisa ser muito, tá? É só apenas assim, ó, desse jeito aqui mesmo, porque quando você apertar a ponte aqui com o dissipador, a própria pasta, né, ela vai escorrer para outros lugares que ficou com pouca pasta. Bom, basicamente agora, né, colocar a ponte aqui em cima e parafusar. Bom, pessoal, eu apenas coloquei o parafuso mesmo com a porca, ainda não está apertado, ó. Tanto é que dá para folgar no dedo ainda. Porque eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar todas as 6 e só depois que as 6 estiverem bem colocadas, aí eu vou alinhar direitinho e aí sim eu vou começar a apertar. Mas basicamente vai ficar desse jeito aqui, ó, vocês podem ver. A pasta, tanto é que ela começou a já vazar um pouco pelas laterais, mesmo sem ter apertado ainda com força, né? A ponta ela não pode ficar assim, ó, folgada. Ó, tanto é que eu consigo folgar até com o dedo, a porca. Eu vou fazer todo o processo nas 6 pontes, colocar pasta térmica e colocar as pontes aqui, tudo bem distribuída. Bom, pessoal, só reforçando aqui uma coisinha, tá? Eu liguei todas as 3 no mesmo sentido e vou ligar as outras 3 também no mesmo sentido que essas estão ligadas. Eu poderia ligar, por exemplo, de outro jeito para facilitar as ligações, porém eu vou preservar a mesma posição que elas estão. Bom, pessoal, eu já terminei de colocar as 6 pontes. Ficou assim, ó, um pouco torto, mas eu espero que as pontes funcionem bem. Eu não me preocupo muito com estética, não. Apenas eu quero que o projeto funcione bem. Bom, aqui estão as 6 pontes. Eu vou apertá-las para elas ficarem bem encostadas no dissipador. E bom, após isso eu vou ver uma posição aqui para colocar no transformador. No caso, na base da máquina de solda, né?
Eu vou apertar todas aqui e mostrar pra vocês como é que ficou. Bom, pessoal, eu já coloquei um aperto bom nos parafusos. E bom, agora eu vou ter que dar uma olhada no seguinte. Por exemplo, se eu for colocar ela assim deitada, eu não vou poder deitar os terminais para um lado. Por exemplo, aqui tá pra cima, tá vendo? Ó? Se eu deitar eles assim pro lado, para eu conseguir ligar todos os fios juntos, eu consequentemente não vou poder deixar ela assim. Porque se eu deitar o terminal, né? O terminal não vai deixar com que toda a estrutura fique apoiada no chão se ele for deitado para trás. No caso aqui, ó. Se eu virar o terminal assim, ó. Vamos supor que eu virei lá assim. Para soldar os fios tudo certinho. Ele não vai deixar eu fazer o assentamento da chapa correto ali no transformador, né? Do lado do caso, no lado do transformador na base. Ele não vai deixar. Por isso eu vou ter que dar uma olhadinha direitinho qual é o jeito que eu vou ligar. Por exemplo, se a ponta ela for ficar em pé, se ela for ficar em pé, aí isso aqui eu não vou poder virar para baixo, a não ser que ela fique nessa posição. Aí agora vai dar certo. Se eu, por exemplo, for colocar ela deitada, aí eu não vou poder virar isso aqui pro lado. Agora eu vou ter que deitar ela para o outro lado. Ou seja, eu vou ter que observar direitinho como é que eu vou fazer todas essas ligações aqui. Eu acredito que pro próximo vídeo eu já vou começar iniciando as ligações. Eu vou procurar uns fios de cobre que tenho. Eu não sei se vou usar fio rígido ou se vou usar fio normal, tipo o fio de 6mm desencapado, fazendo as ligações. Eu vou estudar melhor o que é que eu vou fazer aqui e eu trago a vocês no próximo vídeo. Bom, pessoal, esse é o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se sim, né, se inscreve no canal, se você assistiu até aqui, se inscreve no canal. Comenta aí embaixo o que é que tá achando dos vídeos, se você gosta desse tipo de vídeo. Aí, pessoal, eu tô pertinho de monetizar o canal, por causa que vocês estão me ajudando, né, assistindo os vídeos. E eu peço que vocês possam assistir os outros vídeos que estão aí no canal, para que ajude a fazer com que eu bata a monetização. Tá faltando só algumas horas para concluir o processo de monetização do YouTube. E bom, pessoal, é isso, né? Eu conto com o seu apoio. Valeu!